E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, 6 e 7. Por onde começar a ensinar ao seu filho sobre o amor de Deus? Bora pro vídeo. Outro dia eu ouvi uma frase que dizia assim: se você não acredita profundamente em alguma coisa, não tem como ensinar aos seus filhos sobre isso. Olá, meu nome é Lohane Oliveira. Aqui no A Casa da Mãe nós falamos sobre maternidade, vida em Portugal e mostramos um pouquinho da nossa vida cristã aqui também. Esse é um tema que chama muito a minha atenção, porque quando meu filho era menor, quando ele nasceu, eu também fiquei com essa preocupação, como ensinar ao meu filho sobre Deus. E logo para começar, eu quero te dizer o seguinte, algo que na verdade você já deve saber. O papel, a responsabilidade de ensinar o seu filho não é de outra pessoa, nem de mais ninguém, a não ser sua. A não ser minha, de ensinar o meu filho. Não é da igreja, não é do pastor, não é da escola, não é das tias da escola dominical, não. É minha responsabilidade. Assim como eu acabei de citar Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Bom, o primeiro ponto que eu preciso levantar aqui é que você já deve ter percebido com a sua criança que ela aprende muito mais com aquilo que você faz do que propriamente com aquilo que você ensina que ela faça. Eu acredito que o seu filho também deve ser assim, dependendo da idade dele, se ele for um pouquinho mais velho, você já deve ter notado isso. E aí existe algo de muito interessante nessa história toda. Se o seu filho não te vê lendo a Bíblia, se ele não vê você orando, se ele não vê você ofertando, dificilmente isso vai tornar-se algo natural. Não adianta você não ler a Bíblia e querer que o seu filho ame ler a Bíblia, porque isso vai ser muito difícil. Se você não ora, provavelmente não vai ser algo natural para ele orar, agradecer ou pedir algo a Deus. Você precisa ser o exemplo do seu filho. Claro que acima do seu exemplo, acima das suas atitudes, a palavra de Deus é a base, é o mais importante de tudo isso. Ela é superior ao nosso pecado, ao nosso erro, às nossas falhas com o nosso filho. Porém, o nosso exemplo vai fazer sim toda a diferença na vida das nossas crianças. Para começar, eu queria falar sobre a oração. Desde quando Benjamin era bem pequenininho, desde quando ele era bem bebezinho, né? Na verdade, desde o ventre, nós já orávamos por ele e nós orávamos juntos, ou eu orava ali a minha própria oração, ou quando estava junto com meu marido, nós dois orávamos juntos por ele. À medida que ele foi crescendo um bocadinho, então eu fazia uma espécie de oração como se fosse ele. Então eu dizia: Papai do céu, abençoa tal coisa, muito obrigada por tal coisa, e assim nós íamos falando. Com o tempo, ele foi aprendendo a orar, né? Hoje ele já fala bastante palavras, ele tem hoje 1 ano e 10 meses. E muitas das vezes, quando eu estou orando, por exemplo, Papai do céu, muito obrigada por tal coisa. E se eu fizer assim, olhar para o lado, o Benjamin tá com as mãozinhas juntas, com o olhinho fechado e dizendo: Papá, mamãe, titio, e ele vai falando as palavras. E ele tem os seus próprios pedidos de oração. Então eu acho isso, além de ser muito lindo, né? É uma bênção saber que o meu filho, desde tão pequeno, já está aprendendo a falar com Deus. Isso vai se tornar mais concreto mais pra frente. É claro, ele vai ter mais noção do que é isso. Mas a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Isso deve começar já. Ah, Lohane, qual é a idade para começar a orar, a falar de Deus para a criança? Gente, nunca é cedo demais. Desde o ventre, a gente não conversa com o bebê? Faz carinho na barriga, filho, a mamãe te ama, às vezes a gente canta. Se a gente pode fazer isso, a gente também pode falar de Deus para ele. E a gente pode falar do amor de Deus. Isso não é loucura, tá, gente? Eu não sei se você tá vendo esse vídeo grávida, se o seu filho já tem 1 ano, 2, se ele já é maior, já tem 5, 7, 10... Enfim, nunca é cedo demais para começar a falar do amor de Deus para o seu filho. Bom, durante a oração, como ele ainda é muito pequeno, às vezes ele diz algumas palavras soltas. Às vezes eu noto que ele diz palavras que ele aprendeu durante o dia, por exemplo, mota, parque.
E aí, o que eu faço? Eu completo, entre aspas, a oração dele. Para quê? Para que isso também vá desenvolvendo a linguagem dele, para que ele vá aprendendo maneiras de falar com Deus. Sim, Deus, muito obrigada por termos ido ao parque hoje. Hoje foi um dia com muito sol, estava muito agradável. Obrigada por essa oportunidade. Ou quando ele diz, Mota, e eu digo, sim, Deus, muito obrigada pelo presente, pela mota que o tio Michel e a tia Bruna deram ao Ben. Abençoa, Senhor, a vida do tio Michel e da tia Bruna, abençoa a vida deles, honra, prospera. Então, eu sempre vou acrescentando mais e ele vai ouvindo aquilo ali, vai entendendo. Além do que, eu sei que a nossa oração está subindo para Deus, né? Ensinar gratidão para os nossos filhos é algo muito, muito especial, tem muito valor. E ele vai aprendendo desde cedo quão importante é agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Quando a gente está almoçando ou jantando ou tomando o nosso pequeno almoço, o nosso café da manhã, a gente está ali falando, agradecendo a Deus, ainda que não seja uma oração longa, até porque não é isso que tem valor, não tem importância, mas a gente está ali agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos tem dado, né? Quando a gente entra no carro, a gente pode agradecer pela oportunidade de estar indo fazer um passeio, ou pelo carro que o Senhor nos deu, ou pela oportunidade de estar sol e a gente está vendo as pessoas e está enxergando a beleza da criação de Deus. A gente pode utilizar todas as oportunidades para falar de Deus para o nosso filho. Ler a Bíblia é o segundo ponto que eu acho muito importante aqui, né? Até porque ler a Bíblia é importante para nós, então com certeza é importante para os nossos filhos conhecer a palavra de Deus. Desde quando o Ben era bem bebezinho, eu já lia, já contava histórias para ele. Isso é muito importante porque, como eu falei anteriormente, vai desenvolvendo também a linguagem da criança. Então, um dos primeiros livros que o Ben teve foi um livro de cores e números. E a primeira frase do livro era: um sol amarelo brilha durante o dia. E depois aconteciam algumas rimas durante o livro. E aí uma amiga minha, que é pastora de crianças e professora do Ministério Infantil, ela começou a me dar algumas dicas, né, de como utilizar coisas do dia a dia para ensinar a palavra ao meu filho. Uma dica que ela deu foi desse livro, que particularmente o Ben gostava muito. Então ela disse: Lohane, quando você lê um sol amarelo que brilha durante o dia, você pode falar que o sol quem fez foi o Senhor. Quando a gente lia aquela frase, eu dizia: olha, filho, o sol que está no céu azul ali, esse sol lindo amarelo que faz um calor pra gente, pra nossa pele, ai, que faz tão bem para as plantinhas. Sabe quem fez? Foi Deus, e Ele fez isso por nos amar. Ele nos ama tanto. E daí eu ia, né, contando aquela história. Quando a gente estava na rua, eu utilizava, né, a oportunidade de a gente poder olhar para o sol. Falava sobre o amor de Deus. Então isso é muito, muito importante. Quando a gente faz o desenho de um coração, né, que a gente já desenha com ele, então a gente pode falar: olha, filho, eu te amo, né? Assim, a gente já fala isso o tempo todo. Você com certeza fala com o seu filho. Eu sei que essas palavras, elas não fazem muito sentido ali no começo, mas a gente vai estar falando como a gente vai exercitar a linguagem com o nosso bebê, com a nossa criança pequena, então aquelas palavras em um momento vão fazer sentido. E aí a gente pode dizer aquele versículo que está lá em 1 João 4:8, que diz: Deus é amor. Olha só, já estamos introduzindo a palavra aí na vida dos nossos bebês. Ah, Lohane, mas isso aí não faz muito sentido na minha cabeça. Meu querido, minha querida, o Espírito Santo é que faz a obra. Nós fazemos a nossa parte, como nós sabemos que é dever nosso. Então a gente ensina, a gente estuda para passar o melhor para os nossos filhos, mas é o Espírito Santo quem faz a obra. Até porque, olha só, isso não vai ser um ensino isolado. Ele faz parte de toda a dinâmica da sua vida cristã com Deus. Então você vai à igreja, você ora, você canta louvores, você coloca louvores para estar ali ouvindo, você faz suas orações enquanto você está, sei lá, limpando a casa, ou lavando a louça, ou fazendo qualquer outra coisa. Então você não faz só esse momento com a criança. Ela não ouve falar de Deus só nesse momento, não é? Então, essas coisas vão formando ali
um quebra-cabeça e com certeza vão fazendo sentido na cabecinha do seu filho. À medida que o seu filho for crescendo, você pode ir acrescentando mais versículos, né? Mais Bíblia no dia a dia dele. Por exemplo, agora nesse último Natal de 2022, foi a primeira vez que nós utilizamos algo assim maior, vamos dizer, né? Então eu quis preparar um calendário do Advento natalino, desde o dia 1º de dezembro até o dia 25, onde a gente estava ali instruindo e ensinando sobre o nascimento de Jesus, sobre quem é Jesus. Foi a primeira vez que a gente começou a falar disso de verdade, né? Bem concreto. E eu preparei atividades para cada dia desse calendário. Num dia a gente podia cantar uma música, a gente ia fazer uma pintura, a gente ia fazer cartões de Natal, ia para a cozinha preparar alguma coisa, tudo ali naquele ambiente de Natal e sempre baseado na palavra, da onde Jesus veio e quem enviou Jesus, Jesus é filho de quem. Foi uma atividade muito prazerosa, era algo que ele já estava preparado, ansioso, já nos primeiros dias ele aprendeu a dinâmica da casa, né? Então ele sabia ali que em determinado momento ele ia fazer o devocional. Então quando chegava aquele momento, ele já ia ali para o local onde estava o nosso calendário e já se preparava, já ficava animado, já começava a se balançar. É algo que você vai vendo que vai crescendo no coração da criança e é muito bom de fazer. Em janeiro, nós começamos a fazer um devocional. Cada dia eu lia 1 ou 2 versículos, geralmente era um versículo só, do livro de Provérbios. Ele aprendia aquele versículo, né, e memorizava. Olha só que interessante. Depois eu começava a falar o versículo e dava pausa e ele completava a frase. Filho, vamos lá ler Provérbios 1, 8 e 9? De novo. Não, primeiro a gente tem que ler e depois a gente vai pintar, tá bem? Vamos lá então. Olha, diz aqui: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Muito bem. Provérbios 1, 8 e 9. Amém? Amém. Hoje eu pretendo fazer um pouquinho diferente e essa é uma dica para você. Você pode utilizar um versículo a cada 7 dias, a cada 2 semanas, depende da idade da sua criança, para que ela possa memorizar, né? O Ben ainda não tem a capacidade de formar uma frase inteira, mas se o seu filho for mais velho, ele já vai ter essa capacidade. Então ele vai conseguir memorizar a frase toda. Você pode também se utilizar de recursos, por exemplo, Deus é amor, né? Que é uma frase bem pequenina. Escrever o nome de Deus, ainda que ele não saiba ler, porque ele vai aprender que é isso, o significado daquelas letrinhas, né? Que é o nome de Deus. E você pode colocar um coração. Essa é uma dica simples, né? Pode desenhar um coração e colar na parede. Você pode fazer com EVA, pode fazer, enfim, pode utilizar a sua criatividade. Você pode utilizar versículos menores, apenas a parte A ou a parte B do versículo para poder facilitar e depois você vai aí aumentando o nível de dificuldade, vamos dizer assim. Outra coisa que você pode fazer é ensinar a oração do Pai Nosso e você pode ajudá-lo ali a memorizar a oração. Ah, Lohane, mas que loucura! Já ouvi dizer que quem decora não aprende. Então, eu discordo um pouco disso. E eu acho que se a criança pode aprender tantas coisas como musiquinha na escola dominical, pode aprender ali o nome dos personagens do desenho, enfim, ele pode aprender tantas coisas, por que ele não pode decorar a palavra de Deus, que é algo tão valioso e tão importante, que vai fazer a diferença na vida dele? Nós vemos aí inúmeros casos de pessoas, né, situações onde a pessoa tá mal, mas já tem a palavra dentro de si, ou se desviou da igreja, enfim, em um determinado momento ela passa por uma situação e ela se lembra exatamente daquele versículo que ela ouviu um dia lá atrás. Para Deus nada é impossível. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. A palavra, ela não volta vazia. Então agora falando um pouquinho da Bíblia, propriamente dita ali, para a gente poder folhear, né? Eu acho que a criança, ela deve ter acesso
a Bíblia, né? Ainda antes de aprender a ler mesmo, ali de repente com uns 4 aninhos, 5 aninhos, eu acho que é bom ela ter a Bíblia mesmo. Aqui em casa, a gente tem esses livros, né? Essas bíbliazinhas que são com aquele material cartonado, mais durinhas, mesmo para bebê. Só que essas histórias, elas são muito reduzidas. Elas têm, assim, tipo 4 frases e não ensina nada, né? Vamos combinar. Então, o que eu sugiro para você? Se você tem uma dessas para o seu bebê, para sua criança pequena, de 2, 3 anos, lê a palavra antes, aprende, sabe o que diz naquela passagem ali que você vai utilizar com a sua criança. E quando você for contar para ela, você conta a história na íntegra. Utiliza ali só mesmo a imagem do livro, mas conta a história como ela está escrita na Bíblia. Faça sons, né? Tipo assim, do trovão, da chuva no dilúvio, enfim, faz sons, né? Isso faz toda a diferença. Muda a entonação da voz quando mudar o personagem. Na história de Davi e Golias, Golias diz assim: por acaso sou um cão para você vir contra mim com pedaços de pau? Então tudo isso faz a criança ficar assim fascinada, tipo, nossa, né? E aí você vai dizer que era um gigante, era alguém muito alto. E aí vem aquela questão, né? E eu tenho que ensinar a palavra todo dia mesmo, a gente tem que fazer esse tempo de devocional. Gente, você escova os dentes todos os dias? Se o seu filho não quiser comer nada hoje, nem uma ervilha, você vai deixar? Não, né? Ele vai ter que comer. Ainda que ele esteja assim, ainda mais, aliás, se ele estiver doentinho, pode até deixar passar uma refeição mais ou menos, mas depois você vai falar, não, meu filho, você tem que comer. Então é a mesma coisa, a palavra de Deus é alimento. Todos os dias a gente tem que se alimentar dela. Se você e eu, temos que fazer isso, os nossos filhos, que são pessoas como nós, também precisam ouvir a palavra, aprender a palavra, andar na palavra todos os dias. Ah, Lohane, mas hoje ele não quer. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que isso também é um hábito. Então a gente vai colocando isso diariamente. É como construir uma casinha, sabe? Um tijolo, depois o outro, e a gente vai construindo. Porém, outra coisa que eu também quero te dizer nesse vídeo é: encontre maneiras criativas de ensinar a palavra ao seu filho. Nesse mundo em que nós vivemos, é muito desafiador segurar a atenção da criança. Nós sabemos, né, que quanto menores elas forem, menos tempo de atenção fixa em uma coisa elas têm. Nesse mundo onde tem televisão, onde tem tela, e as crianças ficam ali, muitas das vezes, eu não sei se é o caso do seu filho, mas fica ali muito tempo com o celular na mão, ou com a televisão, assistindo ali um desenho que muda de imagem o tempo todo. Enfim, isso prende a atenção da criança. E você fazer esse papel da tela, esse papel de segurar a atenção do seu filho, não é fácil. Primeira coisa, o Espírito Santo tem que estar com a gente, senão, ó, não dá certo. Mas você pode, com certeza, e deve, encontrar recursos para falar do amor de Deus para eles. Eu estou preparando um material muito bacana que pode te ajudar a falar sobre a pessoa de Deus, sobre quem Deus é, de uma maneira muito divertida. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve para poder receber os próximos vídeos, tá? Esse vídeo que eu tô gravando agora, ele é o primeiro dessa série. Então fica ligadinho que vem muita dica bacana por aí, tá? Então, são pequenos momentos que você pode estar aí utilizando para falar do amor de Deus, da pessoa de Deus, ensinar mesmo os princípios do Senhor. Uma outra dica é ensinar com música. As crianças, elas ficam muito atentas aos sons. De repente, se você sabe tocar um instrumento, isso ainda vai chamar mais a atenção da criança. Você também pode procurar por músicas na internet, que tem diversas músicas, mas uma coisa que eu quero te dizer é: não deixe o seu filho ouvindo a música ali no telefone ou na televisão. Não é isso, a proposta não é essa. É você aprender a canção. Se tiver gestos e você criar gestos, melhor ainda, tá bom? Nada de deixar aí pro celular ensinar o seu filho. Eu sei que a maternidade e a paternidade exigem muita renúncia, mas é o papel que Deus deu para nós, né? É a nossa família, é a nossa casa, então isso faz parte do projeto de Deus, a família. E a última coisa que eu quero te dizer, mas não é a menos importante, muito pelo contrário, eu acho que é assim, a primeira da lista é: seja intencional em tudo que você fizer. Ah, como assim, Lohane? Quer dizer que tudo que você for fazer precisa ter a intenção realmente
de ensinar, de abençoar ao seu filho. Como eu já falei, ser cristão é um estilo de vida. A gente não só vai à igreja às quartas-feiras e aos domingos. Não, faz parte de quem nós somos. Toda a nossa vida reproduz Cristo. Se a gente vai entrar no carro, a gente liga uma música. Qual é a música que vai estar tocando? É uma música que glorifica o nome do Senhor. Quando a gente anda com o Espírito Santo e a gente agradece, a gente é grato pela presença dele ali na nossa casa, ali na nossa cozinha, ali no quarto. Enfim, o tempo todo é muito mais fácil ensinar aos nossos filhos que ele não precisa ter medo do escuro, porque o Espírito Santo está ali com ele. Ser cristão precisa fazer parte realmente de quem você é. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que partilhar aqui um pouquinho da minha experiência também tenha sido útil para você. E se você gostou, não esquece, deixa aí o seu like. E comenta também, comenta aí de repente alguma dica do que você já fez ou que você faz com a sua criança, porque também com certeza vai ajudar mais gente, tá bom? Posso te pedir uma coisa? Manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece, pessoas que também querem instruir os filhos na lei do Senhor e segundo a vontade de Deus. Não deixa de acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!